Hoje vamos mergulhar na vida e na carreira de um dos maiores ícones do Manchester United e do futebol inglês, Gary Neville. Mais do que um simples jogador, Neville foi um símbolo de lealdade, paixão e liderança. Sua trajetória é um testemunho de dedicação e sucesso, desde as categorias de base até se tornar um dos capitães mais respeitados da história do clube. Preparem-se para uma viagem emocionante através dos altos e baixos, das glórias e dos desafios que moldaram este verdadeiro gigante do esporte. Gary Alexander Neville nasceu em Bury, Grande Manchester, em 18 de fevereiro de 1975. Desde cedo, o futebol era uma parte intrínseca de sua vida. Gary, juntamente com seu irmão mais novo, Phil Neville, ingressou nas categorias de base do Manchester United, um clube que se tornaria sua casa por toda a carreira profissional. Ele fez parte da lendária Class of 92, um grupo de jovens talentos que incluía nomes como David Beckham, Paul Scholes, Ryan Giggs e Nicky Butt. Essa geração, lapidada por Sir Alex Ferguson, estava destinada a redefinir o futebol inglês. Neville fez sua estreia no time principal em 1992. No entanto, foi na temporada 1994-95 que ele se estabeleceu como lateral direito titular. Sua ascensão foi meteórica, impulsionada por sua ética de trabalho incansável, sua inteligência tática e sua capacidade de cruzar a bola com precisão. Ele rapidamente se tornou uma peça fundamental na defesa do United, formando uma parceria formidável com o zagueiro Jaap Stam e posteriormente com Rio Ferdinand. O estilo de jogo de Gary Neville era marcado por sua consistência, inteligência e dedicação. Ele não era conhecido por dribles espetaculares ou gols de placa, mas sim por sua capacidade de desempenhar sua função de lateral direito com maestria. Defensivamente, era um marcador implacável, raramente sendo superado no 1 contra 1. Sua leitura de jogo era excepcional, permitindo-lhe antecipar as jogadas e interceptar passes. Ele era um mestre no desarme e no posicionamento, garantindo a solidez defensiva do lado direito do United. Ofensivamente, Neville era um lateral moderno para sua época. Seus cruzamentos eram uma arma poderosa, sempre buscando os atacantes na área com precisão. Ele tinha uma excelente visão de jogo e sabia quando avançar para apoiar o ataque, criando sobrecarga no lado direito e abrindo espaços para seus companheiros. Sua parceria com David Beckham e depois com Cristiano Ronaldo, no lado direito do campo, foi lendária, com ambos se complementando perfeitamente. Neville fornecia a base defensiva e os passes precisos, enquanto Beckham e Ronaldo exploravam sua habilidade no drible e no chute. Além de suas qualidades técnicas e táticas, Neville era um comunicador nato em campo. Ele estava constantemente orientando seus companheiros, organizando a defesa e garantindo que todos estivessem na posição correta. Sua voz era uma presença constante em Old Trafford, e sua liderança era sentida por todos. Ele era o tipo de jogador que elevava o nível de seus companheiros através de sua própria dedicação e exigência. Um verdadeiro exemplo de profissionalismo. A década de 1990 e o início dos anos 2000 foram a era de ouro do Manchester United, e Gary Neville estava no centro de tudo. Ele conquistou inúmeros títulos da Premier League, FA Cups e, o mais cobiçado de todos, a UEFA Champions League. A temporada 1998-99 foi particularmente memorável, com o United alcançando a tríplice coroa, Premier League, FA Cup e Champions League. Um feito inédito na história do futebol inglês. Neville foi um pilar nessa equipe, demonstrando consistência e liderança em cada partida, sendo fundamental para o sucesso do time. Sua dedicação ao clube era inquestionável. Ele era conhecido por sua paixão em campo, sua voz alta e sua capacidade de motivar seus companheiros. Neville não era o jogador mais talentoso tecnicamente, mas sua determinação e sua compreensão tática
o tornaram um dos melhores laterais direitos de sua geração. Ele era um defensor implacável, que raramente era superado em um duelo individual, e um atacante eficaz, que contribuía com cruzamentos perigosos e passes precisos, sempre com o objetivo de levar o time à vitória. Ao longo de sua carreira, Gary Neville esteve envolvido em muitos momentos icônicos do futebol inglês. Sua rivalidade com o Liverpool, em particular, era lendária. Neville era um torcedor declarado do Manchester United desde a infância, e sua paixão pelo clube se manifestava em cada confronto contra os rivais. Seus gestos e celebrações em jogos contra o Liverpool eram frequentemente polêmicos, mas sempre refletiam seu amor incondicional pelo United e seu desejo de vencer, tornando-o um ídolo para a torcida. Um dos momentos mais memoráveis foi sua celebração em frente aos torcedores do Liverpool, em 2006, após um gol de Rio Ferdinand nos acréscimos. Esse gesto, embora tenha lhe rendido uma multa, se tornou um símbolo de sua paixão e da intensidade da rivalidade. Ele também foi parte integrante de muitas vitórias históricas sobre o Arsenal, outro grande rival do United na era da Premier League. Neville era o tipo de jogador que prosperava em grandes jogos, e sua presença em campo era sempre sentida, inspirando seus companheiros. Em 2005, Gary Neville foi nomeado capitão do Manchester United, sucedendo Roy Keane. Essa nomeação foi um reconhecimento de sua liderança inata e de sua profunda conexão com o clube. Como capitão, ele continuou a inspirar seus companheiros, tanto dentro quanto fora de campo. Ele era um defensor ferrenho dos valores do Manchester United e um porta-voz respeitado do clube, sempre defendendo os interesses do time. Durante sua capitania, o United continuou a dominar o futebol inglês, conquistando mais títulos da Premier League e a UEFA Champions League de 2008. Neville desempenhou um papel crucial nessas conquistas, mesmo quando as lesões começaram a afetar sua carreira. Ele lutou contra adversidades físicas, demonstrando resiliência e determinação para continuar jogando no mais alto nível, um exemplo de superação. Além de sua brilhante carreira no clube, Gary Neville também representou a seleção inglesa em 85 ocasiões, tornando-se o lateral direito com mais jogos pela Inglaterra. Ele participou de várias Copas do Mundo e campeonatos europeus, sendo uma figura constante na defesa inglesa. No entanto, a seleção inglesa da sua época não conseguiu replicar o sucesso do Manchester United, o que foi uma fonte de frustração para Neville, apesar de seu empenho. Sua carreira não foi isenta de desafios. Ele sofreu com várias lesões ao longo dos anos, que o afastaram dos gramados por longos períodos. Em 2000, ele revelou ter sofrido de depressão após a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, um período difícil em sua vida que ele superou com a ajuda de sua família e amigos. Essa experiência o tornou um defensor da saúde mental no esporte, usando sua plataforma para conscientizar sobre o tema e ajudar outros atletas. Gary Neville anunciou sua aposentadoria do futebol profissional em fevereiro de 2011, após 19 anos de serviço ao Manchester United. Sua despedida foi um momento emocionante para os torcedores, que o consideravam um verdadeiro herói. Após pendurar as chuteiras, Neville não se afastou do futebol. Ele rapidamente se tornou um comentarista esportivo de destaque na Sky Sports, onde sua análise perspicaz e sua paixão pelo jogo o tornaram um dos mais respeitados especialistas da televisão inglesa, admirado por sua franqueza e conhecimento. Após sua aposentadoria como jogador, Gary Neville embarcou em uma nova fase de sua carreira no futebol, a de treinador. Em 2012, ele foi nomeado assistente técnico da seleção inglesa, trabalhando ao lado de Roy Hodgson. Essa experiência lhe proporcionou uma visão dos bastidores do futebol internacional e o preparou para desafios maiores, como a gestão de um clube. Em dezembro de 2015, Neville surpreendeu o mundo do futebol ao aceitar o cargo de treinador principal do Valência, um dos maiores clubes da Espanha. Essa foi sua primeira experiência como treinador de um clube, e as expectativas eram altas. No entanto,
Sua passagem pelo Valência foi breve e tumultuada. Ele enfrentou dificuldades para se adaptar ao futebol espanhol e aos desafios de gerenciar um elenco de alto nível. Apesar de sua dedicação e esforço, os resultados não vieram, e ele foi demitido em março de 2016, após apenas 28 jogos no comando. Embora tenha sido um período desafiador, Neville sempre encarou essa experiência como um aprendizado valioso, que o ajudou a crescer e a entender melhor as complexidades do futebol, mesmo com o insucesso. Se sua carreira como treinador não decolou como esperado, sua transição para o papel de comentarista esportivo foi um sucesso estrondoso. Na Sky Sports, Gary Neville se estabeleceu como um dos analistas mais perspicazes e francos do futebol. Sua capacidade de dissecar taticamente os jogos, sua paixão inabalável e sua disposição para criticar quando necessário o tornaram uma figura querida e respeitada pelos fãs e pela mídia, sendo uma referência para muitos. Ele forma uma dupla icônica com Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, no programa Monday Night Football. A rivalidade entre os dois, que se estendia dos gramados para o estúdio, adiciona um tempero especial às suas análises. Neville é conhecido por sua honestidade brutal, sua capacidade de identificar problemas e soluções em campo, e sua paixão por defender os valores do futebol. Ele se tornou uma voz influente no esporte, capaz de moldar opiniões e provocar debates importantes, sempre com propriedade. Fora dos gramados e dos estúdios de televisão, Gary Neville também se destacou como empresário e ativista. Ele investiu em diversos negócios, incluindo hotéis e restaurantes, e se tornou um defensor apaixonado de questões sociais e políticas. Sua voz é frequentemente ouvida em debates sobre o futuro do futebol, a saúde mental dos atletas e a importância da responsabilidade social corporativa. Ele é um exemplo de como um atleta pode usar sua influência para fazer a diferença na sociedade, indo além do esporte. Neville é co-proprietário do Salford City FC, um clube de futebol da League Two, juntamente com outros membros da Class of 92. Esse projeto demonstra seu compromisso em desenvolver o futebol local e dar oportunidades a jovens talentos, mostrando seu lado visionário. Ele também é um crítico vocal da Superliga Europeia, defendendo os princípios do mérito esportivo e a importância das ligas nacionais, sempre em prol do futebol como um todo. A história de Gary Neville é uma inspiração para todos. Ele não foi apenas um jogador de futebol talentoso, mas um líder, um ícone e um ser humano dedicado. Sua lealdade ao Manchester United, sua paixão pelo jogo e seu compromisso com a excelência o tornaram uma lenda. Sua carreira pós-futebol demonstra sua versatilidade e seu desejo de continuar a impactar o mundo de forma positiva. Gary Neville é, sem dúvida, um dos maiores nomes da história do futebol inglês. E seu legado continuará a inspirar gerações futuras. O que você mais admira em Gary Neville? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Valeu, galera! Até a próxima!